resistir aos perigos desse amor. Não vou deixar me envolver na ilusão, na sedução do seu olhar. Não, eu não vou permitir mais uma decepção. As armas desse falso amor irá ferir um de nós dois. Não me leve a mal, não quero me envolver. A fantasia não deve existir. Não vou permitir o fim, não quero um amor assim. Não vou permitir o fim, não deve um amor assim. Não vou permitir. Não, eu não quero. Simbora! Agora sim. Bora, Bruninho. O mar é frio, como a sua voz me prometeu. O amor sem fim que só mentiu sobre o prazer. Sem teu amor, sem teu depois, e o do sentimento de amar. Não soube me enganar, tão real quanto o seu amor. É um adeus que vai mudar. Eu não vou chorar por você, eu não vou deixar de viver. A fantasia não deve existir. Vamos lá! Vamos lá! Hoje nesse tema muito importante para todas nós. Cadê o grito das mulheres? Talvez você nem lembra mais de mim, ou quem sabe não queira lembrar. Só que até hoje eu não esqueci o quanto a gente se amou, e de tudo que a gente passou. Apesar de tudo a gente foi feliz. Você está tocando a nossa canção. Vamos dançar. Faz de conta que é a primeira vez que a gente vai se tocar. Vamos lá, meninas, vamos com tudo hoje aqui nesse evento maravilhoso. Simbora! Bora, Bruninho! Vamos lá! É ao vivo pra você, Catipará! Vai, vai, na palminha! Muito bem! Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta é Deus, fugiremos nós dois na Arca de Noé. Olha, meu bem amor, o final da odisseia terrestre. Eu sou Adão e você será. Lá em cima, minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última sonave. Alô, Elaine, minha linda, tudo bem, meu amor? Eu vou voar sozinho com você, e voando bem alto, Eva, me abraça-me no espaço de um instante. Eva, controla o seu corpo e me dá. Oh, que evento maravilhoso. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela oportunidade, tá bom, meninas? Fica com vocês agora. Obrigada. Bom, gente, sem mais delongas, eu quero agradecer a todas, principalmente, que estão aqui hoje, e a todos também, e a todos, né, se
for representatividade. Eu quero dizer que eu estou muito, muito emocionada. Em 6 anos de Zoé, a gente sempre procurou discutir todos os tipos de feminismo, e esse ano, especificamente, estamos falando do feminismo lésbico, que é a minha vida, né? E a vida de muita gente que está aqui. E a gente está falando sobre ser sapatão, ser resistência. E ser sapatão não é só ser sapatão, não é só gostar de mulher. É ser resistência, ser sobrevivente, romper todos os padrões que o machismo, a misoginia impõem para a gente. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito, muito nervosa e muito feliz, porque vai ter uma mesa incrível. E eu acho que é a primeira vez que eu participo de uma mesa onde só vai ter sapatão. E eu costumo dizer que sapatão é revolução, né? E, assim, muito antes de eu ser feminista, eu já era sapatão, né? Porque, infelizmente, a gente vive uma sociedade que ela coloca tarja em você muito antes de você nem saber quem você é, né? Então, antes de eu me tornar a professora Tatiana, mulher, lésbica, militante, eu já era a mulher-homem, a sapatão, a que era violentada, apedrejada, excluída, que perdia amigos, que não podia frequentar os espaços, né? Então, para mim, é muito importante estar aqui hoje, porque eu me considero uma sobrevivente, porque muita gente morreu para a gente estar aqui, né? Muita gente foi violentada, foi estuprada, e a gente está aqui. E eu vou compartilhar uma mesa com mulheres sensacionais, mulheres que eu já sou fã, e vocês vão virar fã também. E eu quero dizer que sapatão é resistência. Hoje é nós. Valeu, gente. Bom, agora, sem mais delongas, vamos compor essa mesa, que eu faço questão. Eu vou chamar para vocês aqui 3 mulheres incríveis, mulheres lésbicas, que dentro das suas vertentes e especialidades são as melhores. Primeira pessoa, mulher. Primeiro eu vou falar o currículo dela, que ela é muito fodona. Mãe Jane de Nanã, filha de axé da casa da mãe Matilde, de Oxalá, ativista do coletivo Sapato Preto da Amazônia, professora de língua portuguesa e espanhola, especialista em políticas públicas de igualdade racial pela UFPA. Atualmente, ela está coordenadora da Coordenadoria de Diversidade Sexual da Prefeitura de Belém. Grande salva de palmas para a nossa queridona Jane Patrícia! Maravilhosa! E ainda torce para o Paysandu, viu? Melhor ainda. Muito bem. Por favor, Jane, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, seja bem-vinde. Aí tu decide o que tu quer ser chamada. Ótimo. Nossa próxima convidada, ela é fundadora do coletivo Lesbo Amazônidas, formada em Direito, pesquisadora e lesbofeminista. Oh, nome lindo, meu Deus. Simara Ismael. Uma salva de palmas para ela, gente. Por favor, Simara, seja bem-vinda à nossa mesa. E agora, por favor, uma mulher branca, privilegiada, heterocristã, do olho verde. Muito bem. A nossa próxima convidada, eu quero chegar nessa idade assim. Ela é assistente social, militante do movimento feminista e popular, militante e dirigente do Partido dos Trabalhadores. Deia! Cadê a Deia? Está ali a Deia. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Deia. Eu não ouvi, mãe, deixa para lá. Por favor, aqui no meio, lá, para você que... Eu fico aqui na pontinha, porque hoje eu vou só mediar. Jane, se quiser chegar um pouquinho mais para cá. Bom, gente, sem mais delongas, eu vou estar aqui mediando essa mesa. Eu vou deixar elas mesmas, o protagonismo todo é delas. Tá? A gente vai fazer 20 minutos de fala para cada palestrante e vamos abrir 2 blocos de 5 perguntas, tá bom? E aí vocês vão anotando o que vocês precisarem, tiverem dúvida, quiserem fazer a provocação, que a gente está aqui para responder mesmo, tá? Então, pode fazer pelo Instagram, que é a nossa blogueirinha, tem 2 blogueirinhas aqui, tá bom? Então, com vocês agora, por favor, Jane, é toda a sua fala.
Boa tarde a todas e a todos. Eu sou a Jane, né, como foi apresentada pela Tati. Atualmente estou como coordenadora da Coordenadoria de Diversidade Sexual da Prefeitura Municipal de Belém. Sou uma mulher preta, lésbica e do axé com muito orgulho. Uma mulher sapatão. Vou falar um pouco sobre o início da minha vida do axé. Como começou, que foi um pouco difícil, porque a primeira casa de axé que eu participei, não sabia. Eu fui, na verdade, mais por questão de acolhimento mesmo, que a minha família ainda não sabia que eu seria uma mulher lésbica, né? E nessa casa de axé, eram mães de santo brancas, e que tinham toda uma forma preconceituosa de deixar mesmo dentro do armário, não sair do armário. Então, eu fui para tentar, porque as casas de axé, para quem não sabe, são casas acolhedoras, né? Então, eu tinha essa noção, na minha época, que eu tinha 16 para 17 anos, adolescente, com toda uma confusão, porque a minha família sempre foi de axé, minha avó, mas não queria que nós participássemos para a questão do preconceito, de invasão de nossas casas, de axé, e a minha avó não queria. Então, eu disse, não, eu quero sim, porque temos que ser resistência. Então, só com muita luta que a gente consegue alguma coisa. Então, o momento era muito difícil para mim, e eu tentei conversar na época com a mãe de santo, e ela falou para mim assim, a gente não aceita esse tipo de coisa, essas coisas aqui. E aí eu fiquei meio assustada, sendo que dentro da própria família dela também tinham pessoas LGBTQIA+, e que não eram aceitas. Então, eu fiquei muito tempo na casa, um sofrimento muito grande para mim, mas que cheguei com a minha família, com a minha mãe, com meus irmãos e resolvi conversar. E eu fui muito acolhida pela minha mãe, pelos meus irmãos todos, éramos 8 filhos, e eu fui muito acolhida, com muito afeto, com muito amor pela minha mãe, que disse, você é minha filha e eu não quero saber de ninguém. Aqui você vai estar sempre protegida, meus irmãos também, então foi muito importante. E nessa casa foi assim, cruel, né? Porque quando você é oprimido, você quer conversar e não consegue, principalmente numa casa que é para ser acolhedora. Então, a importância das casas de axé, né? Que a maioria das casas, que a gente sabe, né, Simara? Que a 80% a 90% são LGBTQI, né? Então, procuram para serem acolhidos. Então, eu, como hoje sou Yalorixá, fui escolhida para ser mãe de santo, faço parte da casa da minha mãe Matilde de Oxalá, que é uma casa muito acolhedora, que não tem problema nenhum. É uma mulher preta também, que já sofreu várias opressões, mas, como eu falei para vocês, nós somos resistência. E o Brasil é um país que mais mata-se, né? É um Brasil que mata LGBTQI, e principalmente nós, mulheres lésbicas, que sofremos toda a forma opressiva, a lesbofobia, a forma racista também, que principalmente para nós, mulheres pretas da periferia, que sofremos mais essa forma de opressão, até dentro das próprias casas, né? Onde o machismo impera. E há relatos, há fatos comprovados que, principalmente com a pandemia, aumentaram-se mais o índice de violência contra nós, mulheres lésbicas, de forma de estupro, todas as formas de violência. Então, o axé, ele acolhe, o axé, ele educa, né? Então, para mim, como uma mulher que passou por todas essas etapas da vida, o axé, ele transforma, o axé, ele é minha vida. Sem o axé, eu não sou nada. Então, estou um pouquinho ainda emocionada de falar. É difícil, né? Mas, como falando na questão do axé mesmo, também a questão dentro das casas,
que sabemos que também não é só flores, não é só mar de rosas. Também existe isso, essa forma machista de não respeito a uma mulher, principalmente quando é uma mulher lésbica. Infelizmente, ainda acontece essas formas em algumas casas, que te oprime, que não aceita uma mulher, quando a mulher quer tocar algum instrumento, que é principalmente dito que são para os homens, é uma opressão muito grande. Então, nós, mulheres lésbicas, devemos estar onde quisermos e, principalmente, botar o pé, sim, que dentro das casas de axé, nós, sim, também, nós possamos fazer tudo. Não só a forma machista, não só a forma opressiva de dizer o que acham, que os homens acham que nós, mulheres lésbicas, devemos fazer. Nós somos, sim, sabemos fazer, sabemos dirigir, sabemos fazer de todas as formas, que não só pensada por um macho, por um misógino que acha que deve fazer tudo. Então, a gente combate, dentro de nossas casas de axé, a gente combate a violência, a gente combate a LGBTfobia, a gente combate a lesbofobia, a gente combate todas essas formas opressivas em nossas casas de axé. Exigimos, sim, respeito de todas, de todos e de todes, que somos resistência, que somos mulheres, que somos mães, que somos família, que somos tudo. Então, o axé é isso. O axé é movimento, o axé é compreensão, o axé é acolhimento. Então, nas nossas casas, sempre a gente pensa em políticas públicas que não chegam para nossas casas, por conta do racismo, por conta da intolerância religiosa, principalmente isso, que é difícil, que chegam quebrando nossas casas, chegam invadindo. Nós somos trincheiras de resistência, porque, quando eu sempre falo, principalmente, muitos casos aconteceram no passado, na pandemia, que estava muito no auge, a invasão das casas, das pessoas chegarem, não respeitarem, de quebrarem seus assentamentos, de quebrarem a nossa ancestralidade, não conhecem, a nossa ancestralidade, e nos julgam, principalmente a questão do neopentecostal, que chegam a falar mal de nossa religião, que chegam a invadir. Há diversos casos, acho que vocês lembram, de uma criança que foi retirada de dentro de sua casa, que estava sendo preparada para o axé. Então, o rapaz lá, o conselheiro tutelar, por ser evangélico, achava-se no direito de tirar aquela criança de lá de dentro da nossa casa, porque, como eu sempre falo, a nossa casa é uma casa de acolhimento. Ninguém sabe o tratamento que temos com as pessoas dentro das nossas casas. Então, não é por ser uma pessoa LGBT que vai se fazer uma situação diferente que as pessoas pensam que nós vamos fazer. Nossas casas é casa de axé, com acolhimento, com educação, com muito amor. Todos são tratados com muito amor. Então, esse conselheiro tutelar achou-se no direito de tirar essa criança, falando que ela ia ser raspada, porque ia ser retirado o cabelo, mas não sabe o que se passa. Tanto é que foram os pais que permitiram. Tem toda uma questão para essa criança estar participando. Os pais participam da religião. Então, como eu estou falando, acho que é isso. E as pessoas não respeitam, não chegam políticas públicas para nossas casas. É muito difícil. Na pandemia, muitas nossas mães de santo, nossos pais de santos, passaram diversas necessidades, porque dependiam do axé, dependiam de seus clientes, e foi terrível. Então, e não chegavam essas políticas públicas de alimentação, porque eles dependiam daquilo. Então, foi difícil, muito difícil, ainda está sendo. Está no tempo ainda? Não. Tá. E essa importância, que chegue, como depois as meninas vão falar dessas questões políticas públicas, então, as políticas públicas em nossas casas de axé não chegam mesmo, é difícil. Lá em Belém, nós estamos na coordenadoria, junto com a coordenadoria antirracista, a gente está com uma parceria com a Prefeitura de Belém para chegar a saúde nas casas de axé.
É uma parceria muito grande com a SESMA, porque a questão das pessoas não terem acesso à saúde, não terem a facilidade, né, de consulta, de nada, principalmente as mulheres lésbicas que fazem parte das nossas casas, pela violência, quando são atendidas nos consultórios. Não é, Tati? Isso é difícil, essa atenção, esse atendimento, principalmente quando vai fazer um preventivo, que é principalmente, quando eu sempre falo, enfatizo, quando é uma mulher preta, sapatão, que é mais difícil ainda o atendimento, a violência, a não atenção. Então, muitas de nós deixam de fazer seus exames, deixam de estar indo ao médico por conta dessa violência abusiva que nós, mulheres, sofremos. Eu passei por isso. Eu passei por um problema de saúde há uns anos atrás, isso com plano de saúde, imaginas, para quem não tem esse acesso. Eu fui fazer, disse para o rapaz que estava fazendo lá a transvaginal, disse, olha, eu sou uma mulher lésbica, estou passando por um problema, estou com o psicológico abalado. Ele não teve o mínimo. Foi eu falando para ele, sentindo dor, e ele não fazendo. Então, tu imaginas como as pessoas... Eu me senti muito mal, já estava para baixo, já estava com problema de saúde muito sério, e com aquela violência que eu sofri, para mim foi a morte aquilo. Eu saí muito mal e falei para minha mãe, para minha companheira, eu falei, nunca mais eu vou voltar e fazer isso, porque foi uma violência, não deixou de ser, foi terrível demais para mim aquela agressão no meu corpo. Então, tu imaginas quando uma mulher vai a um consultório que é tratada dessa forma, dessa agressividade, a pessoa não volta nunca mais. Né? Então, a gente está trabalhando dentro das casas de axé, está atingindo a maioria das casas em Belém, para chegar a essa questão de saúde nos terreiros. É uma questão muito importante, um trabalho muito interessante que a SESMA, com a Prefeitura de Belém, está fazendo. Então, é isso, gente. Eu não sei se dá para falar mais. É muita coisa, né? Mas é isso. Nessas caras falando sobre o axé, sobre a importância de uma mulher lésbica ser mãe de santo, né? De dirigir uma casa hoje, principalmente com essa sociedade machista, racista e misógina. É muito difícil, mas nós somos luta, nós somos resistência, estamos aí para lutar e para não calar. Então, não à lesbofobia, né? Não ao feminicídio e fora Bolsonaro. Isso não dá para esquecer nunca, né? Primeiramente, segundamente e terceiramente, fora Bolsonaro. Muito bem. É importante, né? É muito importante esse teu testemunho sobre a questão da violência, da saúde da mulher lésbica, né? Porque eu também sofri a vida inteira, tanto que eu acho que eu fui 2 vezes só ao ginecologista. E aí eu disse, quer saber, tira logo tudo, que aí não preciso mais vir, e acabou, está tudo certo. Muito bem. Mas é muito sério. E as mulheres morrem. Sim. Elas preferem morrer do que voltar a ser violentada, né? É um problema muito sério. Bom, façam suas perguntas, façam suas provocações, que daqui a pouco ela vai responder todas as questões, todas que a gente conseguir, né? Senão a gente faz a Onda Feminista parte 2. Viu, Zélia? Tu dá conta? Como viver a sapatonice em Castanhal. Muito bem. Então, vamos lá. Gente, agora a gente vai com a Simara. Ou é a Deia? A Deia, pode ser? Então, tá. Então, lembrando mais uma vez, a Deia é assistente social, tá? Para quem está chegando agora. Ela é militante do movimento feminista e popular e militante e dirigente do Partido dos Trabalhadores lá em Belém, tá bom? Então, com vocês agora, a Deia. Deia, é com você, minha querida. Oi, boa noite. A todos, tá? Não estou mais todas, não é todos. Agora é assim. Então, eu até que pensei, sabe, gente, trazer alguma coisa mais elaborada. Porém, desde que eu comecei a sentir uma dor por aqui, uma dor por aqui, o computador acompanhou, sabe? E começou a sentir as dores dele e nunca mais ele funcionou.
Então, ficou meio difícil. Eu passei para o papel anotando algumas coisas que eu acho que a minha memória falha. Mas eu quero parabenizar aqui, vocês compuseram essa mesa, tá? Então, aqui, o geracional está sendo respeitado, não é? Então, nós temos uma jovem, bem jovem, né? Temos uma adulta e temos uma idosa. Eu tenho 66 anos. É a famosa sapatosa, né, Déia? É Sapatão idosa. Sapatosa. A sapatosa, exatamente. Então, gente, a gente conversou de trabalhar um pouquinho aqui, refletir, né? Como eu sou assistente social, de refletir um pouco que tipo de atendimento é esse, que tipo de política é essa, e quando ela inicia, né, para essa população, né, LGBT. Mas também, primeiramente, dizer que o feminismo, né, o mundo, ele será transformado pelo feminismo. É o que eu penso, tá? E é o que eu defendo. Porque com o machismo a gente já viu que não deu certo, né? E vê como é que ele se organiza e ele se estrutura para nos oprimir, nos ofender, nos machucar, não é? E o feminismo traz para a gente, né, uma importância que nós merecemos e não odiamos os homens, né? Queremos os homens para, né, estarem ao nosso lado, né? Estamos aí com espaço nesse mundo para todo mundo viver, né, em paz. Então, dentro, né, iniciando um pouco dessa questão, né, a política de assistência social para este segmento da população importante, né, que vem tendo uma expressão muito grande no nosso país, né, já há várias décadas. E em 2004, né, a gente vem já com uma política mais estruturada no Brasil da assistência, né, por hierarquia. Então, a gente vem para proteção, buscando a proteção social básica e a proteção social especial, né? A especial se dividindo em média e alta complexidade. A proteção básica que se dá dentro dos CRAs, né, os Centros de Referência de Assistência Básica. E a especial que se dá de média complexidade nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, que são os CREAS, que são em menor número, e a alta complexidade que se dá através das casas de acolhimento, a pessoa idosa, as crianças, né? Então, a gente, né, fala que hierarquizado porque tudo que não dá certo nas outras políticas públicas, de educação, assistência, segurança alimentar, né, habitação, tudo vai para a assistência, né? E lá na assistência, a porta de entrada é o CRAS. E dentro do CRAS, né, se você não consegue ter atendido a sua demanda, né, e dependendo do que é a sua demanda, se for situação de violência, né, você é encaminhado para o CREAS, porque é lá que é o centro de referência especializado, que estão os profissionais que são especializados para atendimento a essas violações de direitos, né? Então, no CRAS, a gente vai atender aquelas situações de vulnerabilidade social, né, mas que não estão colocando em risco premente a pessoa, mas a situação de pobreza, né, em que a população se encontra, a gente atende no CRAS. E no CREAS. E nas casas de acolhimento, né, quando o CREAS não consegue, né, fazer esse atendimento, aí a gente chega até a alta complexidade, que são as situações, né, de abandono de pessoas idosas, abandono de adolescentes, abandono de pessoas trans, de pessoas lésbicas, de pessoas... Então, essas pessoas começam a sair, né,
serem expulsas de casa a partir do momento que começam, né? Aliás, começa desde muito cedo, né? Quando os trejeitos afeminados começam a aparecer, ou a menina começa a ter uma identidade de gênero diferente daquele que ela nasceu, né? E a família começa logo a cercear, né? Tu está falando que nem homem, fala que nem homem. O menino como é que eles dizem? Fala como homem, menino. Que fala fininho, né? Fala delicado. E a menina começa a brincar com bola. Essa menina só quer brincar com isso. Então, começa a cercear. Então, a educação dentro da família, ela é muito importante por conta disso. E nós, né, que somos desse segmento da população, LGBTQIA+, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós também podemos ser homofóbicos, nós podemos ser lesbofóbicas, nós podemos fazer muita violência dentro da família. Então, a gente precisa ter, porque quando isso acontece, vai bater lá no CREAS. Tá? Vai bater no CRAS e vai bater no CREAS, tá? E também pode chegar até uma unidade de atendimento socioeducativo, porque é quando os adolescentes começam a cometer ato, né, infracional. Porque estão na rua, porque não encontram apoio dentro de casa, né, suas famílias não os apoiam, e, pelo contrário, discriminam, né, usam de preconceito, e isso vai fazendo com que aquele ser que está em formação, ele passe a procurar os ambientes onde ele seja aceito. E, geralmente, os ambientes onde ele vai ser aceito, né, é o ambiente de outras situações. Ou você vai ser prostituto, vai ser prostituta, eu quero dizer para vocês que nesses meus 66 anos de idade, eu já vi muita coisa, né? E muitos relacionamentos homoafetivos eu já tive. E já tive também relacionamentos onde a minha companheira, que eu gosto sempre de chamar de companheira, né? E eu suspeitava que ela era prostituta. Mas eu também não tinha coragem de dizer. Era uma necessidade dela, né? Era uma necessidade dela. Eu não podia dar o que ela queria, né? Sustentar a família dela. Ela tinha que sustentar a família dela. Então, eu não podia. Eu ajudava naquilo, né, que eu podia. Então, eu suspeitava, né, de que ela fazia programa. Então, só para vocês terem uma ideia de como isso está presente nas sapatonas, tá? Você quer sair com a sua namorada, né? E aí você vai e sai com ela, mas você não tem emprego, você não tem dinheiro, você quer beber, então você se prostitui para sair com a sua namorada. Isso ocorreu muito, né, na minha juventude, eu observava essas coisas. E eu acredito que isso ainda não mudou, porque a realidade do nosso país não mudou. Tá? Então, retornando para as políticas, quando essas questões acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, elas vão parar em algum lugar. Mas quem daqui conhece a política de proteção social da assistência social? A assistência social é uma política de proteção social do indivíduo e da sua família. Quem aqui conhece isso? Vocês sabem que tem esse programa, né, dentro da assistência social de atendimento? Já ouviram? Porque não é divulgado. O CRAS ele existe justamente como porta de entrada para que a equipe do PAIF, que é o Programa de Proteção à Família, que tem dentro é um serviço que tem dentro do CRAS, tá? Que aquela equipe possa recepcionar todo aquele mundaréu de gente que vai demandar os serviços da assistência, né,
os serviços, os benefícios, né? E a gente não veio aqui para falar da assistência. Mas eu quero dizer que é nesse momento que as famílias têm que ter acesso à informação. É ali, né, naquele acolhimento que aquela equipe do pai faz, dentro do CRAS, que ele tem que informar as coisas mais, os serviços mais importantes que nós temos. Tá? Para a mulher que engravida, que situação de lésbica que já aconteceu, de ela estar com a sua namorada, com a sua companheira, e por um deslize, né, porque transou com um homem e engravidou. E fica uma situação super desagradável. Né? A assistência social, através do CREAS, onde tem a obrigação de ter um assistente social, no mínimo. Tá? Tem CREAS que tem 2, 3, depende do volume de serviço, né, da capacidade administrativa do município de organizar o centro de referência da assistência. Ele tem a obrigação de ter o assistente social, né, esse profissional, tem que ter o psicólogo ou a psicóloga, tem que ter o advogado dentro do CREAS, dentro para fazer as orientações jurídicas. Não é para acompanhar processo, não é para ir lá, não é isso, gente. Mas é para estar orientando, tá bom? Então, e se você está com essa situação de vulnerabilidade, muitas pessoas se suicidam, porque não veem saída, não veem caminho, não veem nada, sabe? E essas equipes de CREAS, elas existem justamente para dar este atendimento, né? O psicólogo está lá para isso, a assistente social está lá para isso, o advogado está lá para isso. Ela não quer a criança, ela foi estuprada, ela não quer que aquela criança fique com ela, mas ela também não quer abortar, ela tem esse direito perante a lei de abortar. Tá? Desde 1940 que a gente tem esse direito ao aborto em situação de estupro, risco de morte da mulher e agora a anencefalia. Né? Então, eu estou só fazendo isso porque a minha cabeça está doendo um pouquinho. Então, a gente tem tanto dos direitos, e aqui, a nossa colega que é advogada, ela vai falar sobre isso. Né? Mas como é que se garante esse direito? Como é que se garante? Né? A política está aí. A gente precisa conhecer a política primeiro. Então, como é que a gente vai fazer para conhecer essa política? O que precisa existir no nosso município, no nosso estado, para dar essa informação, né, para os seus munícipes? Eles precisam saber. Se eu não souber, como que eu vou demandar? Então, eu acho que aí chega um papel nosso, né, do movimento social, de estar promovendo justamente essas organizações, esses eventos, para chegar próximo de quem necessita dessa informação e cobrar dos poderes públicos, porque eu entendo que não é no nosso movimento que nós vamos prestar o serviço, é o Estado que tem que se organizar para prestar o serviço. A nós, movimento social, nós temos que cobrar do Estado que ele cumpra o seu papel, né, de oferecer políticas públicas de qualidade com respeito. Alguma coisa assim que eu anotei bem aqui, que a gente tem muitos profissionais, você tocou nesse assunto, que lá na sua religião as pessoas querem julgar. Assistente social é para atender, tá? Não é para julgar ninguém. Eu já trabalhei no sistema penal. Eu já trabalhei na penitenciária de Americano. Já fui, inclusive, refém na primeira rebelião que aconteceu lá, em 2004.
Foi 2004, foi 1994, já nem me lembro mais, nem quero lembrar. Foi tão ruim, né? Melhor mesmo. Mas a gente tem, né, que se organizar. Não sei como é que está meu tempo, 5 minutos, nem olhei para você, desculpa. Você podia ter... Jogava o papel. Gente, então, assim, eu quis levantar muitas questões, e eu quero só também concluir o seguinte. Essas políticas, elas vieram desde 2004. Nós tivemos um governo no país que iniciou em 2003, e a partir de 2003, o nosso segmento ele foi muito contemplado. Porém, quem opera as políticas públicas é racista, homofóbico, como é que a gente fala? Misógino, tá. A Maria falei, racista. A Maria da Penha chegou em 2006 e até hoje nós temos juízes que não aceitam. Nós temos delegados e delegadas que não aceitam. Entendeu? E tem profissionais e pessoas comuns da sociedade que também não acreditam na violência contra a mulher, violência. Não acreditam, gente. Sabe? Porque vivem no seu mundinho, só pode ser. Né? Então, eu queria encerrar e vamos aí discutir. Tá bom? Eu Perfeito. espero ter contribuído. Uma salva aí. de palmas. Muito bem. E eu queria só falar uma coisa, Déia. E eu acho que é dentro da vivência de todas aqui. Da gente, né? A galera lá, não sei se vai se identificar. Apesar das pessoas nos confundirem com homens, e eu digo nós lésbicas que não performamos o feminino, né? Eles nos invisibilizam, mesmo achando que nós queremos ser homens. E eu acho que ninguém aqui quer ser homem, né? Aqui nessa mesa. A gente não quer ser confundida com homem. A gente quer justamente ser livre e não adulterada pelos padrões que insistem em nos reprimir, desculpa. Eu estava lendo daqui, aí eu estou falando. Mas depois tu fala. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, mano, é que nós somos livres, está escrito lá. E a gente tem como cobrar, gente, vamos se movimentar. É isso, tá? Nós somos livres. E eu acho que é esse o maior medo das mulheres sapatonas, caminhoneiras internacional Blaster Gold. É porque a gente não precisa de homem para absolutamente nada, né? E essa é a raiva do machismo, porque a gente não precisa, não depende deles para nada, né? Então somos a resistência justamente por causa disso. Mas daqui a pouco a gente fala mais. Muito bem, vamos lá. Agora, deixa eu apresentar ela. Gente, não se engane com a carinha dela, porque ela só tem, né? Como a Déia disse, parece um bebê, né, Déia? Mas não se engane que é uma mulher foda, asca. Bom, a Silmara, para quem chegou agora, é a Silmara Ismael. Ela é fundadora da coletiva Lesbo-Amazônidas. Ela é formada em Direito e ela é pesquisadora lesbo-feminista. Eu amo esse nome. Eu acho que o nome do meu próximo cachorro vai ser lesbo-feminista. Gente, uma salva de palmas para a Silmara. É contigo, Silmara. Boa noite, gente. Primeiramente, fora Bolsonaro. Eu gostaria muito de agradecer o convite, porque, principalmente pela oportunidade de estar aqui nesse espaço, de estar num espaço descentralizado de Belém, né, que eu acho que essa movimentação ela é muito significativa e muito importante. Eu acredito muito nessa possibilidade das movimentações para além dos ditos centros territoriais, né? E a importância também da visibilidade desses movimentos. Então, eu me sinto muito honrada em estar aqui nesse espaço e muito mais honrada ainda de estar ao lado dessas sapatonas maravilhosas e de estar aqui, né, contemplando vocês, porque a gente contempla vocês, né, daqui, e aí isso também vai rolar quando eu espero que se enrolem perguntas daí, porque eu adoro essa discussão.
E dizer também que é muito significativo para mim, enquanto lésbica, estar em um evento, para além de todas as coisas que eu disse, mas de estar em um evento lésbico. Porque a gente sabe que esse é um enfrentamento, enfim, de décadas, né? A gente tem um enfrentamento em todos os espaços políticos ou não políticos, mesmo entendendo que todos os espaços são políticos até as nossas casas, mas os espaços públicos e os espaços privados, a gente enfrenta violências e invisibilidades. Então, sempre esses momentos me causam muita emoção, porque há muito tempo atrás, assim, há muito tempo, não muito tempo, né, porque em 2016 que foi fundada a coletiva, mas naquela época não se falava sobre, né, aqui em Belém, pelo menos, a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer essa mobilização para falar com outras lésbicas, inclusive, né, para a gente se organizar, para a gente se enxergar, para a gente, enfim, se conhecer primeiramente. Então, falar sobre a lesbianidade, falar sobre os processos de violência, falar sobre os processos, inclusive, não só de violência, porque a nossa vida não é só violência, né? Mas os processos pessoais nossos, sociáveis, enfim, sociais, que tanto nos engrandecem e são importantes para o nosso bem-estar viver, porque nós somos humanas, para além de tudo. Então, eu queria iniciar falando isso, porque eu acho que é muito importante que sempre se pontue o quanto a gente, eu vi isso, inclusive percebi que foi na fala de todas, assim, que a gente está emocionada, e não é à toa. É porque é um espaço que não é nos dado. Né? A gente tem que arrancar a porta, tem que dar soco, puxar faca, entendeu? E é com muita persistência e muita gana mesmo, porque a gente é invisibilizada, inclusive, dentro dos próprios movimentos sociais. Então, é árduo. Enfim, eu me chamo Simara. Para quem está na dúvida, eu tenho 26 anos. Eu sou fundadora e militante da coletiva Lesbo Amazônidas, que é uma coletiva formada exclusivamente por lésbicas. E a gente tem formações exclusivamente pautadas para sapatonas, né? Voltado para políticas públicas, etc. E, em respeito às pessoas cegas, eu vou me digamos assim, transcrever, né, como eu estou. Né, eu sou uma pessoa branca, eu tenho os cabelos crespos, eu uso uma blusa roxa com a bandeira lésbica, que tem uma lábris e um triângulo invertido preto. Eu uso uma calça jeans branca e um tênis amarelo. Então, quando a gente fala, ou tenta falar de políticas públicas para a população geral, né, para a população LGBTQIA+, a gente já toca num terrível espaço tenebroso e invisível e cheio de rupturas, né? Porque quando a gente fala de políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+, a gente está falando de políticas que são extremamente vulneráveis e elas são não continuadas. E o que eu quero dizer com isso? Que as políticas públicas existentes, mais especificamente para a população gay e para a população transexual transgênero, são políticas que vêm, na verdade, elas são políticas judicializadas, né? Elas são políticas que ela vem através de jurisprudência, que, para quem não sabe, são decisões, são um acúmulo de decisões entre os tribunais, decisões particularmente iguais, né, ou parecidas, que culminam em um tipo de jurisprudência, de decisão, que aí passa a ser utilizada em território nacional, mesmo que tenha sido utilizada num estado diferente do outro, enfim. E, para além das jurisprudências, a gente tem os decretos, né, que aí a gente pode conhecer e tem conhecimento da questão da adoção, da união homoafetiva, que é o casamento, a possibilidade da união estável, de se estabelecer a segurança desses critérios civilísticos, né, ou seja, da questão da segurança patrimonial. E aí a gente fala também, dentro dessa questão, as políticas públicas que envolvem os laboratórios não, né? Envolvem a questão do registro civil e da retificação,
dos nomes das pessoas trans e a questão também do... Não como é que fala? Não é laboratório o nome, mas... Dos centros específicos, né, de saúde. Ambulatórios. Gente, minha memória... não, a minha memória é uma coisa assim, de... E... Então, eu inicio falando tudo isso porque quando a gente... Porque é só para dar um parâmetro de que, quando a gente traz para análise de políticas públicas voltada para a população lésbica, ou seja, para as sapatonas, a gente vem para o nicho da não existência, né? Não existem políticas públicas para lésbicas. Não existem. Há um movimento existente, e aqui eu faço um agradecimento infinito, e que é uma coisa que eu nunca vou poder retribuir, não sei, eu tento o máximo fazer com que as movimentações coletivas que eu faço, pelo menos cheguem aos pés das que vieram anteriormente a mim, né? Mas há décadas, e aí a gente fala mais especificamente ali para o final da década de 70 e início de 80, as movimentações políticas de lésbicas no Brasil, né? E aí a gente parte também da noção do movimento norte-americano e da Europa, etc. E aí esses movimentos, inclusive, eles começaram a existir, movimentos especificamente movimentos de lésbicas, porque os movimentos feministas excluíram essas mulheres dos movimentos feministas, né? Que havia um processo que é chamado, não sei se vocês, quem está presente aqui, conhece o termo backlash. Tem um livro, inclusive, com esse nome que fala sobre o que significa. E havia uma retórica que é basicamente isso, né? Os homens e a sociedade no geral, eles inventam um guarda-chuva, digamos assim, né? de ideias ou de ideias mesmo, assim, em relação a um grupo social. E aí, quando se falavam sobre feministas, qual era essa ideia que eles jogavam para a sociedade, né? Que são mulheres, e eram mulheres que odeiam os homens, que são mulheres todas lésbicas, que são sujas, né? que querem matar os homens e matar bebês, e, enfim. Então, quando essa movimentação política iniciou, com a ideia de que os movimentos políticos de mulheres, na verdade, que, enfim, né, lutavam pelos seus direitos, era, na verdade, um movimento político de mulheres que não queriam ser mulheres, né, que eram mulheres homens, e que, por isso, não podiam ser legitimados, porque iam acabar com os lares, com as famílias, etc. Quando esses movimentos passaram a ser taxados como movimentos de sapatonas, as feministas héteros se sentiam muito mal, porque, para elas, isso era pejorativo. Ou seja, umas grandes lesbofóbicas, né? Então, quando começou a dar esse início de processo como é que posso falar? De empoderamento, mas também de se entender enquanto lésbica dentro desse processo, e essas lésbicas começaram a surgir dentro dos movimentos, elas fizeram o movimento de exclusão dessas mulheres. Porque não? Vocês não podem reafirmar o que a mídia, o que os homens, o que a sociedade está dizendo de nós. A gente não pode se misturar com vocês. Então, se vocês se declararem lésbicas, automaticamente vão dizer que eles sempre tiveram razão e a gente não quer ser parecida com vocês. E aí deu-se o pontapé, inclusive, né, para que as lésbicas fizessem movimentações separadas, para que, enfim, os nossos direitos minimamente fossem visibilizados, formados, enfim, pensados, né, possivelmente. Então, agradeço, inclusive, vocês, né, que vieram anteriormente a mim, estão aqui, porque dado a esse movimento que me é oportuno estar aqui, né, porque, se não fosse isso, eu não estaria aqui, inclusive, falando. Então, a política pública, ela precisa para que ela exista, precisa de dados.
Isso é muito importante, né? Quando a gente pesquisa políticas públicas, a primeira coisa que a gente analisa, por exemplo, se uma pesquisa ela tem como ser feita, por exemplo, a gente tem que ver se tem dados, né, dados institucionais que são seguros para que essa pesquisa seja feita e aí que se possam projetar, efetivar políticas públicas. E essa é a grande problemática da questão da vivência lésbica, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro. E aí é muito interessante que a gente preste atenção nisso, porque quando eu falo de políticas públicas voltadas para a lesbianidade, eu quero falar sobre estruturas que deveriam existir dentro do Estado para que o nosso bem viver, né, para que a nossa existência digna fosse possível, para que existisse, né? Tipo, quando não há política pública para um grupo social específico, é o Estado falando que não tem que existir. Então, que é o que a gente chama, inclusive, de lesbofobia patrocinada pelo Estado. E aí eu falo Estado aqui brasileiro. E aí, quando a gente fala desse patrocínio, a gente fala também a nível global, né? Porque hoje 70 países criminalizam, né, a lesbianidade, a homossexualidade, enfim. E aí, o que é que eu quero dizer com políticas públicas? O que é isso, né? Tipo, o tema enfim, né, do que a gente está trazendo aqui, a gente está falando sobre política pública, isso, política pública, aquilo, mas o que é? É absolutamente tudo que recorta, né, perpassa a vida de vocês. Então, quando a gente fala a política pública na vida, bem viver de pessoas LGBTs, a gente está falando de previdência, a gente está falando de trabalho, a gente está falando de lazer, a gente está falando de saúde, a gente está falando de direito à moradia, a gente está falando de direito à comida, né? Não é só violência. Também porque a gente sabe quantas de nós passam por esse processo, inclusive diário, de lesbofobia, né? Da existência do lesbocídio, da existência do estupro corretivo. Então, a gente tem que se perguntar, e aí, claro que a gente não precisa ter uma resposta exata ou agora, mas pensar no porquê não existem essas políticas públicas direcionadas para o público lésbico. E uma coisa que eu gosto muito de frisar, que aqui a companheira até trouxe, falando que os homens eles têm pavor da ideia, né, de... Resumindo, não foi exatamente isso, mas os homens eles têm pavor da ideia de mulheres libertas do masculinismo, né, do mundo masculino. E aí, quando a gente traz isso à tona, a gente consegue compreender o porquê que tanto nos invisibilizam e o porquê o Estado faz tanta questão de que nós não sobrevivamos. Porque quando a gente fala, inclusive, de saúde, e aí a gente fala de saúde ginecológica, da questão das violências, e por que lésbicas não vão aos ginecologistas, não vão fazer o tratamento, claro, tem a questão das violações que podem ser sofridas e são sofridas dentro dos consultórios, por ginecologistas homens e por ginecologistas mulheres, mas tem a questão também da não informação. Há um estigma que, na verdade, não é nem de década, mas ele é secular, de que o sexo que ocorre entre mulheres não é o sexo de verdade. Então, se ele não é sexo de verdade, você não tem como ter contaminação de IST, né? Você não tem por que se preocupar com a sua saúde reprodutiva, sexual. Então, não tem por que você ir a um ginecologista. E aí, quando você conversa com uma sapatão, e aí, tu tens ido, tem feito teu tratamento, sei lá, anual, a cada 2 anos, já foste... Não preciso. Então, às vezes, essa lésbica nem chega aí nunca na vida, né, num consultório ginecológico. Inclusive, antes de qualquer coisa, mas é por conta dessas simbologias e por conta dessas argumentações que vêm da sociedade, para, inclusive, fazer com que a gente, enfim, né, seja banida, porque o percentual de lésbicas com câncer no colo do útero é muito alto.
E o câncer no colo do útero mata. E, para chegar a esse nível, precisa-se de 10 anos, né, para haver toda enfim, isso. Então, imagina, 10 anos sem você ter acesso a esse processo, né, de cuidado de si, de cuidado, inclusive, da sua namorada, da sua noiva, se você for solteira, das pessoas com quem você se envolve, né, até porque lésbicas não se envolvem só com outras lésbicas, e a maioria das lésbicas nunca, tipo assim, a que eu conheço, pelo menos, não passaram a vida só tendo relações com mulheres por conta da heterossexualidade compulsória. Então, assim, ainda tem essa questão da gente perceber ou se entender enquanto lésbica tarde, por conta da misoginia e da ideia de que as mulheres foram feitas para amar os homens. E é daí que vem a violência, e daí que vem a necessidade de invisibilizar os nossos corpos. Porque nós somos o maior enfrentamento ao poder patriarcal. Porque nós não servimos aos homens. Nós não os desejamos. A gente não centraliza a nossa vida em torno da vida deles. E isso é muito, muito, muito perigoso para o patriarcado. E muito ameaçador, porque ele existe, ele se constitui, constrói, sobrevive, não só na ideia, mas na exatidão, né, da questão do controle sobre os nossos corpos. E quando você tem uma mulher que não aceita esse controle, muito pelo contrário, ela está longe dessa perspectiva, ela é, sim, muito perigosa para o sistema. Primeiro porque para o sistema patriarcal e, segundo, para o sistema capitalista, porque você precisa de mulheres reprodutoras que façam mão de obra para que se constitua e consiga sobreviver um estado de manutenção serventil, enfim. Então, nós somos odiadas em todos os aspectos porque nós somos extremamente, por si só, revolucionárias. E somos mulheres que estão à margem e mulheres que se recusam a viver à sombra de homens, né? À sombra do querer masculino, à sombra das dependências, do que nos causam, né? Porque as violências elas podem até nos perpassar, mas a gente continua seguindo, mesmo que elas nos perpassam. Eu sou sobrevivente de pedofilia, sou sobrevivente de estupro corretivo, e não é romantizando, tá? Mas é para deixar um recado aos homens de que nada, nenhuma violência que vocês pensarem ou executarem ao meu corpo, aos nossos corpos, vão fazer com que eu ame menos mulheres. E quando eu digo amar mulheres, não é só no sentido sexual da coisa, porque aí eu retomo, vou passar só um pouquinho, de novo, mas quando a gente fala que lesbianidade é um ato político, né, que a gente falar que lesbianidade, que é errado falar sobre nascer lésbica, né, porque tudo é construção social. Quando a gente fala que a lesbianidade é um ato político, é porque, para além de todas as coisas, a gente ama mulheres. E não é só no sentido sexual da coisa, sabe? É no sentido do afeto das amigas, é no sentido do afeto da comunidade, é no sentido de priorizar mulheres nas nossas vidas, nas relações, de enaltecer, sabe? Comprar coisas de outras mulheres, vivenciar, experienciar a vida com outras mulheres, no sentido de que, mais uma vez, a gente se torna um perigo, porque o patriarcado, na verdade, quer que nós passemos a vida nos odiando, porque não tem como ele funcionar sem isso. Então, é isso, gente. Eu já passei, inclusive, do meu tempo, né? Queria dizer que eu amo ser sapatão. Adoro. E se tiverem outras vidas, por favor, meu pai Oxalá. Olha, eu quero só te falar uma coisa, só para quebrar um pouco o gelo, porque senão eu vou começar a chorar aqui.
Quando eu nasci, eu fiz fonfom, viu? Eu não chorei, que eu já era sapatão caminhoneira desde quando eu nasci. É só uma brincadeira, tá? Só para te ficar mais tranquila. E eu quero te dizer também que você assim como a nossa plateia tem muitas meninas jovens, né, sei lá, de 15 a 25 anos, que é a faixa etária, eu acho que é mais problemática pelo fato da gente ainda não ter quebrado, muitas vezes, o ciclo da violência que vem através do trabalho. E a gente está tendo um desmonte do trabalho. A política pública para matar negros, pobres, mulheres, indígenas, enfim, está extremamente exacerbada com esse genocida que está aí. E a gente ser orgulhosa, andar livre dos padrões, mulheres como vocês, como muitas que estão aqui na plateia, sejam feministas, sejam mulheres negras, sejam mulheres lésbicas, os homens nos odeiam de qualquer forma, porque somos mulheres. E o patriarcado, ele odeia as mulheres. Homem não gosta de mulher, homem gosta de homem. Ele serve, e eu falo isso tranquilamente, afetivamente, eles gostam de homem, eles têm heróis homens, eles choram por outros homens, eles choram na hora de um jogo de futebol e eles matam as mulheres. Então, eles vão nos odiar de qualquer forma, então vamos amar quem a gente quer amar, viu? Valeu, gente. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a todas e a todos e a todos que estão aqui. É um prazer ter vocês aqui numa mesa exclusivamente de sapatão. Nunca na minha vida, a primeira vez que eu participo de uma mesa só com sapatão. Eu adoro esse nome, quero dizer para vocês, apesar desse nome ter perseguido a minha infância toda, né, me violentado, a gente conseguiu ressignificar. Gente, não esqueçam de assinar ali para quem vai querer o certificado. Lembrando que, olha, sim, muito importante, a gente vai ter o sorteio. Cadê a camisa? Só para eu mostrar aqui. Nós vamos ter um sorteio de uma camisa. É rifa? Tá, desculpa. Tá, mas deixa eu mostrar assim mesmo, né? É porque a minha produção tá fraca, porque hoje é a sapatão que tá mandando aqui. E a minha produção das héteros não estão me ajudando. As super héteros estão avacalhando comigo. Tá bom, tá, pode sair, que agora é só esse sapatão aqui, por favor. Essa blusa aqui a gente vai rifar, tá bom? Quanto é? R$1, tá? É só pra... Não, a gente aceita Pix, tá? A gente vai sortear 3 livros, Juventudes em Trânsito e o Quilombo Now, tá? E outra coisa, lá na frente tem a banquinha das meninas que estão vendendo artesanato, e essas almofadas, essa camisa, a camisa do Zoé, quem produziu foi a Camila Comunicação Visual, que é sapatão, que é casada com a nossa amiga Manu, que é do Movimento Resistência. Eu quero dar um salve para as meninas do Resistência. Sapatão também, tá bom? Gente, sim, a gente vai vender camisa, inclusive o Lula está vindo aí, né? Quem quiser Lula, cachaça e cerveja 2022 está chegando. Tá, gente. Tá. Gente, calma. Ei, produção, por favor, a mesa quer se pronunciar aqui. Vai. Só uma informação rapidinho que eu esqueci, que a gente vai se empolgando, mas Vamos ouvir, por favor, vai. Aqui na mesa foi falado sobre a importância da gente compreender também a questão desse processo do Estado. Ele está à frente, né, das políticas públicas executando-as. Nós, enquanto movimento social, nós temos a importância de cobrar. Mas, como não há essa força, não há visibilidade das movimentações lésbicas e das necessidades das lésbicas, a gente acaba tendo que fazer as coisas sozinhas mesmo, né? A gente não pode contar com outras mobilizações sociais, e também a gente não pode, muito menos a gente pode contar com o Estado, mesmo que haja barulho, mesmo que a gente
enfim, de alguma forma se movimente, mesmo que a gente faça algum tipo de estrondo para que isso seja minimamente considerado. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas existe um dossiê sobre o lesbocídio que foi projetado, né, e ele foi construído por 2 sapatonas do Rio de Janeiro. E aí, eu até trouxe para mostrar para vocês, é um dossiê que data de 2014 até 2017. E aí a gente tem nesse dossiê, o primeiro, inclusive, o primeiro instrumento que a gente tem, né, no Brasil de dados relevantes que foram construídos dentro de uma universidade pública, Viva Universidade Pública, que foi construído sobre a violência, né, que perpassa os corpos lésbicos e que com dados seguros, né? E aí elas analisaram que de 2000 até 2017 aumentou em mais de 3.000%, né, o número de lesbocídio no Brasil. E de um número mais próximo, assim, de 2014 a 2017, por exemplo, esse número aumentou em mais de 300%. E não se fala sobre isso. E não se fala sobre a necessidade, inclusive, da gente separar e da gente entender a importância de se separar o feminicídio do lesbocídio, porque eles têm naturezas diferentes, né? Inclusive, a maioria dos lesbocídios eles ocorrem fora de casa, que é diferente da violência doméstica e do feminicídio, né, que a maioria ocorre dentro de casa, dentro dos lares. E um percentual muito grande também de lesbocídios cometidos por pessoas desconhecidas. Ou seja, um cara desconhecido passa na praça, vê uma mulher que visualmente lida como sapatão, atira ou esfaqueia. E também tem todos os dados territoriais, né, por estado, raça, etnia, idade. Tem os dados de suicídio também, porque é considerado lesbocídio, né, quando uma lésbica comete suicídio por questões da vivência lesbofóbica que transpassa o corpo dela, é considerado também um lesbocídio. Então, é isso. Quem quiser ver como é que está aqui, eu vou deixar aqui em cima da mesa, tá, para vocês terem ideia de como é, mas ele tem de graça na internet, dá para baixar, e aí tem todos os dados. Ele foi escrito por Milena Cristina Carneiro Pérez e Suane Felipe Soares, junto com a professora Maria Clara Dias. E também trazer um dadinho para vocês importante, que é o de que, de acordo com o SINAM, né, que é um sistema informativo que tem dentro do país, 6 lésbicas são estupradas corretivamente por dia. Então, façam os cálculos, né? E a gente não fala também sobre isso. Dentro das discussões, inclusive dentro das organizações interamericanas, dos tratados internacionais, se tratando da legislação brasileira, só em 2018, que foi, enfim, né, que foi colocado no Código Penal o artigo de estupro corretivo. E, ainda assim, não se especifica na lei sobre, enfim, basicamente o que é e quais são esses corpos, né, que são atravessados por isso. Aí eu trouxe um vídeo bem curtinho para vocês assistirem. Desculpem, gente, falar demais, mas é sobre a Luana Barbosa, que a gente jamais pode esquecer. Espero que gostem. Depois do assassinato da minha irmã, as nossas vidas assim, se tornaram, não sei, um inferno, um furacão. É uma coisa que você não acredita que acontece com você. Todo dia você acorda e se pergunta, aconteceu mesmo? Por quê? Como? Ela nunca mais vai voltar? Mudou tudo. Mudou completamente as nossas vidas. Mudou para sempre. Todo dia acordar e saber que você não vai ter mais aquela pessoa e que não foi uma morte natural. Não foi um acidente de moto,
não foi uma doença, mas essa pessoa foi brutalmente retirada de você, de uma forma monstruosa. É uma luta constante por justiça. Nós enterramos a minha irmã à tarde, e à tarde mesmo a gente já partiu para a primeira entrevista. E de lá até hoje tem sido isso, uma luta diária e constante em busca de justiça. Nesse caso da Luana em si, o que se tentou é levar ao julgamento da justiça comum, porque entende-se que foi um homicídio doloso, inclusive até com prática de tortura, então tem que ser a júri popular, porque a gente quer que o júri, que o povo decida sobre essa questão da Luana. Um determinado juiz entendeu que não era necessário o pedido de prisão preventiva dos policiais e que talvez tivesse sido apenas um homicídio sem intenção de crime, e nesse caso passa para a justiça militar. Então, pelo fato de não ficar na justiça comum, ou seja, do juiz da vara do júri aqui ter entendido, né, que não se tratava de um homicídio doloso, assim, de uma lesão corporal seguida de morte, ou seja, ele entende que não houve a intenção dos policiais militares em tirar a vida da Luana, então eles causaram algumas lesões e em decorrência disso ela morreu. Ele entendeu que não seria competência da vara do júri e remeteu o processo então para a justiça militar, que está na sede de investigação. O que significa o julgamento na justiça militar? Há vários entendimentos sobre isso. O primeiro deles é que, se vai ser julgado pelos próprios pares, o objetivo será maior de proteção deles, e não o objetivo que a gente quer, que realmente seja julgado por parcialidade e pelo povo, que é a questão do júri popular. Por que não ser julgados pela justiça comum, se são cidadãos comuns, assalariados, porque policiais são assalariados, funcionários públicos, que têm seus cargos como qualquer outro funcionário público, pago pela população. Então, para a gente é extremamente importante, é essencial que volte para a justiça comum, para que esse caso seja julgado com imparcialidade, que os criminosos sejam culpados, sejam responsabilizados e criminalizados por seus crimes. Há algumas correntes que dizem, né, que pelo fato de ir para a justiça militar pode acontecer que seja bem rígido o julgamento deles, mas nada parecido com o que seria na justiça comum, né, na justiça, no tribunal do júri, onde o povo, né, que julga. Então, essa é a diferença principal que deve ser destacada, que a gente pugna que vai para a justiça comum, porque é entendido que na justiça militar vai haver benesses no julgamento desses policiais militares. A Luana, a gente sabe, que ela foi morta por conta da sua etnia, da sua raça, por ser negra. A questão também da lesbofobia, porque é o que a gente tem, né, de acordo com as provas que foram colhidas até agora, que ela teve que levantar a blusa dela para provar aquela mulher, porque ela exigiu os direitos dela no sentido de ser revistada por uma policial militar feminina, e que isso não foi obedecido, né? E o caso da Zé da periferia também. Então, isso são características que demonstram o que vem acontecendo no Brasil todos os dias. Que existe racismo, que existe lesbofobia, né, que existe uma justiça seletiva, né, que vem desde a polícia militar, que a questão da militarização dessa polícia também é um fator grave, né, que a polícia militar ela defende o Estado, não o cidadão, não o povo, e principalmente o negro, pobre, periférico e o homossexual. Então,
Então essas características estão muito presentes no caso da Luana. Então a Luana, no caso dela, representa várias pessoas, vários segmentos que precisam ir correndo por justiça. Porque infelizmente, apesar dela ter sido brutalmente espancada, dela ter falecido com traumatismo craniano, isquemia, tudo que mostra claramente como minha irmã foi brutalmente espancada até a morte, a gente ainda tem que ficar lutando cotidianamente por isso, para provar que houve sim um crime, para pedir justiça, para conseguir ter justiça. Then the sudden smell of burning. Enfim. Rapidinho. A gente tem 3 bottoms, 3 livros para sortear, uma camisa ainda tem rifa. Eu quero... Vamos ter perguntas. A gente vai fazer um bloco de perguntas, tá, gente? Quem não quiser perguntar ou tiver algum problema de pegar o microfone, tem um papelzinho ali, faz a pergunta no papel, a gente lê, mas tem que ser muito... Tu quer perguntar, tio? Fala aí, o que você quer perguntar? O que você quer perguntar? Oh, meu Deus do céu. Foi o único, tá vendo? O único corajoso. O que você quer perguntar? Pergunta para mim. Pizza. Pizza? Ah, depois a titia leva você lá na pizza. Meu Deus. Mais alguém quer pizza aí? Gente, alguém perguntas? Alguém quer falar? Ali, lá, Elane, ó. Eu só peço que quem quiser perguntar, ou então tiver com vergonha, mas a gente tem que acelerar um pouquinho, porque o espaço já... Tá. Eu vou fazendo aqui... Eu posso fazer uma pergunta aqui? Tá? Ah, sim, a gente vai fazer a entrega para as nossas palestrantes, para ver se elas voltam, né, em outros eventos. Bom, não foi especificado para alguém, então eu vou fazer a pergunta, quem tiver vontade para responder. Como é ver um movimento que luta pelos direitos das mulheres ser lesbofóbico? Como é ver um movimento de luta pelos direitos das mulheres ser lesbofóbico? Eu acho que ela está falando do movimento feminista, né? Porque dentro do movimento da fala que você falou. E ela não especificou, a pergunta não foi especificada para alguém. Eu vou pedir para ele fazer a pergunta, aí quem depois quiser, só para a gente fechar o bloco. Rogério. Primeiramente, boa noite a todos, né? Meu nome é Rogério, eu estou aqui enquanto movimento Resistência LGBTQIA+, P de Castanhal, mas também estou aqui hoje como conselheiro estadual de diversidade sexual. Infelizmente, a nossa companheira pelo segmento lésbico, ela está hoje em um outro evento em Belém, né? Ela mora em Belém, e ela não pôde estar presente aqui hoje, mas desde já a gente deixa também aberto para que em outros momentos o conselho possa estar presente e que a gente possa somar juntos na luta. A minha pergunta eu sou um homem, né, e eu jamais vou compreender ou entender a violência que uma mulher lésbica ela sofre no seu cotidiano e no decorrer da sua história. Mas eu sei que, como eu já fiz, né, em muitos momentos da minha vida, eu sei que a gente pode defender, né, do nosso modo, essa mulher que passa por violência e que, né, que recebe toda a carga por ser mulher, por ser lésbica e por viver uma sociedade extremamente machista, e me coloco também como machista. Por mais que eu passe cotidianamente por um processo de desconstrução, isso não me tira o peso de que eu sou um homem machista e que eu posso a qualquer momento reproduzir esse machismo que é também imposto pela sociedade. Mas esse é o meu questionamento, é saber de que forma a gente pode somar na luta, não no sentido de me apropriar dessa luta, mas como companheiro, como lutador, né? Porque eu tenho muitas amigas, companheiras e que estão comigo geralmente na luta. Eu creio que hoje eu sou conselheiro estadual, mas eu
precisei estar ao lado de mulheres lésbicas muito fortes, como a Sheila, como a Manu, como a Tati. E então é isso, né? De que forma nós, homens, podemos estar na luta com vocês? Fazendo o quê? Gente, eu só peço que vocês respondam em 2 minutos, quem quiser responder, tá? Porque a gente precisa acelerar o processo aqui, porque vocês sabem, né? Já foi uma luta a gente conseguir esse espaço aqui institucional aqui da Sapatão. Fiquem à vontade. 2 minutos. A primeira foi... A primeira foi... como você vê a questão do lesbofobia no movimento feminista? É violento e frustrante. Eu acho que esses são os 2 termos que eu posso trazer. Eu passei vários anos assim dentro do movimento feminista, no geral, e sempre que eu levava as pautas específicas sobre lésbicas e sobre o que a gente poderia mobilizar em prol de lésbicas, inclusive nos 8 de março da vida, né, era sempre uma questão não prioritária. Era sempre questão para depois, para se ter uma outra roda de conversa, para fazer uma outra, enfim, uma outra coisa mais específica. Então, nunca foi urgente, nunca foi necessário, né, nas minhas vivências que eu tive dentro desses movimentos. Então, eu sempre me senti e vejo isso como muito violento, né, porque é basicamente mais uma vez, estão jogando na nossa cara de que a gente não é mulher, né? E Bell Hooks uma vez fez essa pergunta e deixou escrito. E eu não sou uma mulher, falando sobre a perspectiva de raça, etnia e de sexualidade, né? E partindo para... Basicamente é isso. Partindo para a questão ali do companheiro em como ele pode ajudar, não leve para o pessoal. Isso aqui é o que eu vou falar, é uma questão política, e uma questão que eu acho que a gente tem que pensar muito. Nós, mulheres, sempre aprendemos e temos que aprender nas duras e sozinhas. A gente caminha por todos os espaços, a gente estuda, a gente tenta... Inclusive, eu acho que por conta dessa questão maternal, né, que nos impõe, essa questão da maternagem. É por isso, inclusive, que sempre cobram de lésbicas, que a gente sempre tenha que colocar na costa todas as outras opressões. Eu acho que é o único grupo assim dentro do movimento que não pode falar sobre si tão somente, né? A gente não pode só direcionar as nossas vidas para as lésbicas, a gente tem que carregar tudo de uma vez. Mas, te respondendo, mesmo adiantando que eu penso sobre isso, eu acho que tu podes iniciar, por exemplo, estudando quais são as políticas públicas todas que faltam para lésbicas no Estado e levar, por exemplo, para o espaço que tu estás e tentar, dentro do teu campo, com o teu corpo e com a tua política, fazer com que isso chegue num projeto e que, de alguma forma, isso seja executado. Eu acho que isso é uma forma muito positiva dentro do campo que você hoje está e atua, né? E aí, vendo, enfim, né, acolhendo as suas amigas sapatonas, escutando-as, sobretudo, né, dando suporte no que puder para outras lésbicas. Na questão dos eventos, a gente sempre é cobrada, por exemplo, para fazer eventos, de chamar outras pessoas, mas são esvaziados. Então, de que forma pode haver essa mobilização também? Filmes, documentários, acho que tem tudo que te vem na cabeça sobre a educação e de como seguir nessa vida sendo anti-lesbofóbico e etc., eu acho que é um caminho. Então, é meio que isso. Obrigada, gente. Perfeito. Tem uma pergunta ali. A Sheila ali, alguém leva o microfone lá para a Sheila. Falar sobre essa questão que ele perguntou aqui? Oi, pode falar. Tá. 2 minutos, professora, por favor. 2 minutinhos. Tem que olhar para você. É assim, além, né, do que a companheira já falou, que eu esqueci seu nome, companheira. Simara. Além do que a Simara já colocou, né, eu vejo que o cargo que você ocupa hoje nesse Estado burguês, né, então, você pode estar em qualquer município desse Estado,
falando dessa questão, chamando o debate, entendeu? Nós temos, eu tinha até colocado aqui, sabe, três pilares que nós, do feminismo lésbico, precisamos atuar, né? Um é a visibilidade, né? De atuarmos em cima, de darmos visibilidade, de gostarmos de sermos sapatão, de falar, não ter medo de falar, não é? Isso a gente começa com a gente mesmo. Depois que a gente sai, né? Não tem tempo para a gente conversar muito sobre as coisas. Mas falar das minhas experiências, né, na relação de trabalho, por exemplo, quando a tua colega diz assim mesmo, quando tu te apresenta no grupo de técnico, tu diz, eu sou lésbica. Aí ela vai lá para o corredor e diz assim, para que ela vai falar? Não precisa ela falar, precisa, gente, falar sim. Ou para de falar que acha que a gente vai dar em cima. Porque... Ou acham que nós somos predadoras sexuais, que não podemos chegar perto de mulher. Quando você perde o medo, é nessa relação, sabe, do enfrentamento, não é brigar com minha colega, não. Mas aí de você enfrentar o preconceito. Tá? Conclua, professora, por favor. Desculpa, então, eu acho que é por isso que eu falei, vamos fazer a sexta onda, parte 2. Em todo esse estado do Pará, chama debate, sabe? Porque você está num cargo dentro desse estado, que é o de conselheiro, tá, da diversidade, tá bom? Muito bem. Vem aí a onda feminista, parte 2. Não? Sapatonice, não? Muito bem. Mais alguém? Sheila, pode falar. Vai lá, Sheila. Então, boa noite a todas. A reflexão que você faz, né, sobre a questão da saúde, né, das mulheres lésbicas é bastante relevante, né? Basta a gente pensar que todas as políticas de educação, ou instrumentos, ou ferramentas de prevenção para DSTs, elas são voltadas para o sexo heterossexual ou o sexo gay. Nós não temos, né, até onde eu sei, ferramentas de proteção, por exemplo, para o sexo lésbico, para o sexo entre mulheres. Nós não temos, né? E isso também não é considerado uma necessidade, uma política relevante, né? Não é considerado, né? Então, assim, eu estou falando dentro do que eu sei, da minha perspectiva, do que eu pesquiso, do que eu estudo, né? Mas, assim, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? Dentro da vivência de vocês, porque eu acho muito importante. Eu acho que aqui a gente está no espaço de diálogo de mulheres hétero e mulheres lésbicas e bissexuais, e esse é um assunto que ele nunca é tocado. Eu lembro que tem até um dossiê que eu consegui há muito tempo, assim, tem mais de quase 20 anos atrás, um único documento do Ministério da Saúde que falava da saúde das mulheres lésbicas. Gente, faz 20 anos. A gente não tem, assim, e foi uma pesquisa, né, enfim, e publicado num único documento. Então, eu queria que vocês fizessem um comentário sobre essa questão. Eu vou só... Gente, última pergunta, tá? E, assim, 2 minutos, porque senão a gente vai pular, a gente vai sair por ali, por cima da grade. Eu vou só falar rapidinho, uma pincelada, Sheila, e é muito importante tu falar isso, porque, primeiro, que o sexo lésbico, o sexo entre mulheres, nem é considerado sexo, né? É considerado só preliminar, né? Porque não tem o falo, não tem a penetração do pênis. Às vezes tem quem goste, tem quem não tem, enfim. Mas estamos falando de homens, estamos falando de sexo com penetração. Então, o sexo é desqualificado e não é legitimado porque não tem penetração de pênis, né? Homem, mulher, reprodução, enfim. E a política pública é esvaziada e invisibilizada. E, inclusive, às vezes, ou a gente é sexualizada de forma pornográfica, ou a gente escuta a famosa pergunta: quem é o homem da relação? Porque eu acho que, até onde eu sei, da minha vida de sapatão de pelo menos uns 40 anos, o objetivo é não ter o homem, né? Eu não sei se eu estou enganada, mas o objetivo é não ter o homem. Esse é o objetivo, então não tem como ter homem.
Mas fica para vocês 2 minutos, pelo amor de Deus. Vamos fazer os sorteios, a rifa, e vai todo mundo tomar Coca-Cola. Vamos lá. Como foi falado anteriormente, né, não há essa política pública para nós, mulheres lésbicas. Né? Essa questão da saúde, que é muito importante. Então, temos que cobrar, sempre estar cobrando, que de fato não existe. Então, quando ela falou da questão do pênis, a gente não precisa de um pênis para nada. Né? Eu acredito muito nisso. Então, de fato que muitos falam que não existe essa questão das políticas públicas voltadas para a nossa saúde e para a saúde das mulheres lésbicas. 1 minuto para vocês agora. Tá, só pontuando, assim, o que existem são gambiarras, né? Existem alguns instrumentos, inclusive, que são utilizados por dentistas, que inclusive eu já vi em eventos fora do Pará que o Estado teve a cara de pau de levar esses instrumentos para dizer às lésbicas que eram essas as medidas que elas tinham, inclusive, que deveriam utilizar para não contrair STs, o que, inclusive, não tem nada de seguro nessas medidas. Né? Não existe segurança nessas medidas. E, assim, numa experiência que eu tive lá na UFSC, eu não sei se todo mundo conhece, é a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu fui para lá para um evento do Fazendo Gênero, e aí teve uma oficina sobre educação sexual lésbica, né? E aí quais os instrumentos que a gente podia utilizar, etc. e tal. E foi a primeira vez que eu vi uma normativa utilizada dentro do curso de medicina, que eles davam tipo um catálogo assim, com instrumentalizações dizendo como deveria partir, né, como deveria partir o atendimento às lésbicas dentro desses consultórios, né? E aí quais os exames, o que você poderia falar, o que não poderia falar. Mas existe essa cartilha, nunca vi no resto do Brasil, por onde eu fui, mas não é efetivado dentro dos hospitais, enfim, por uma questão lesbofóbica e também porque, além de não ter política pública, as mínimas que tem não são efetivadas porque não há uma formação com os servidores. Então, assim, não adianta também ter uma política pública para ela ser executada se você não faz uma formação técnica com os servidores das instituições todas. Conclui, né? Por favor. Porque a sociedade é lesbofóbica e aí as pessoas vão se comportar de tal maneira independente de onde elas estejam. Desculpa eu cortar a fala. Pode aplaudir. Eu só quero concordar e também quero conhecer essa cartilha, tá? Lá É muito importante. Da Universidade de Santa Catarina, por favor. Tem as gambiarras, né? Corta a camisinha assim, corta a camisinha assado, faz assim, faz assado. Pega o dedal e tal. Vocês tinham que experimentar, viu? Só para avisar. É o melhor que tem. Ok, tá, vamos lá. Dani! Tá aqui. Desculpa. Por favor, meninas, aqui na frente, para a gente entregar o brinde de vocês. Desculpa que eu estou um pouco atarantada. Olha, eu acho que tu tinha que... Gente, as meninas do Zoé aqui, por favor, para a gente fazer... Falta mais um livro. Gente, Zoé, por favor, todo mundo do Zoé aqui, rapidinho. Eu quero agradecer a todas e a todos que estiveram aqui com a gente. Lembrando, nós somos um movimento feminista, mas tem sapatão, tem hétero, tem bi, tem tri, tem pan, tem X-Men, tem tudo lá. Outra coisa, Meu Deus, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, sim, vai ter tchutchu aqui, já a gente explica. Lembrando, gente, vocês ficam falando no meu ouvido, eu não consigo me concentrar. Eu posso encerrar? Obrigada. Tá, eu vou fazer, posso? Obrigada. Gente, eu sou uma mulher imperativa, tenho TDAH, tenho ansiedade, você não deixou eu terminar de falar. Gente, eu quero agradecer do fundo do coração a todas que vieram, principalmente a todas, as mulheres lésbicas, as sapatões, a cola vreco, a saboeira, a entendida, o que vocês quiserem ser.
Vocês podem chupar o que vocês quiserem. Vocês podem beijar quem vocês quiserem. Lembrando, nós somos um movimento feminista, Zoé, mas temos também o movimento Resistência, que é o LGBTQIA+, que está todo mundo junto nessa luta. O inimigo é outro. Nós somos todos aliados. Muito obrigada. Eu quero dar uma salva de palmas para as minhas amigas sapatões. A gente está aí fazendo a entrega de canecas, agradecendo a participação delas. Olha, vai ter show agora, viu, gente? Vai ter show. A galera está entrando, está chegando. Quem quiser prestigiar. Muito obrigada, meninas. Foto oficial, por favor. Eu vou sentar bem aqui, porque eu sou muito grande. Olha, falta um livro aqui. Quer chamar o último? Quer chamar o último número? Muito obrigada. Gente, quem quiser visualizar, vai ficar gravado o vídeo. Vai estar na nossa página do Zoé, no Instagram, no Facebook. Podem entrar em contato com a gente. No YouTube também, a gente tem uma página no YouTube. Eu agradeço do fundo do coração a todas que vieram aqui. Prestigiem o show das meninas agora. No meio da floresta vi uma coruja. De dia ela dormia, de noite ela fazia tchu-tchu, 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 tchu-tchu. Valeu, galera! Sexta onda feminista, feminismo lésbico, políticas públicas. Ano que vem tem mais. A gente já está começando a estudar. E ano que vem vamos para a sétima onda. Não sei se com a Secult, com o Sesc ou com